Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versos de 24 a 33. Leiamos todos a uma só voz. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A igreja pode assentar-se. Nosso tema dominical de hoje, quando a vida nos tira para dançar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus envia seus discípulos, a partir do verso de número 26, ele envia seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Só que esses lobos, eles estão localizados aonde? É no Senado romano? Eles estão localizados aonde, esses lobos? É no Coliseu? Jesus envia seus discípulos para onde? Qual o grupo, qual o contexto social para o qual eles são enviados? Eles são enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eles são enviados para as sinagogas, eles são enviados para ambientes cujo tema é a religião. E Jesus classifica aqueles que receberão os discípulos como lobos. Mas por quê? Verso de número 26 a 27. E aí eu pergunto para você nessa manhã, se Jesus chamasse você nessa manhã e dissesse o seguinte: olha, fica tranquilo, que eu vou te enviar. Você é uma ovelhinha querida, maravilhosa, amada. Eu vou te enviar, eu, Jesus, te envio para uma alcateia. Só isso já fica bom para a gente? Essa abertura? Cada um de nós diria o quê? Espera aí, Senhor, o Senhor não me conhece? O Senhor não sabe que eu tenho medo de cachorro? O Senhor não sabe que eu não gosto de sofrer? O Senhor está dizendo que vai me enviar, mas o Senhor já sabe que lá tem lobo, e tem tanta gente que não presta, o Senhor vai mandar eu. Versos 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor: portanto, não os temais. Ué, por quê? Jesus diz: pois nada há encoberto que não venha a ser, nem oculto que não venha a ser. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos... Queridos, existe uma coisa que nós conversamos ontem na palestra da UPH. Existe uma coisa chamada espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio?
Conforme você vai sofrendo, você vai apanhando, você vai se desgastando, você vai chegando a algumas conclusões. Qual é a primeira dessas conclusões? O problema deve ser eu, né? Vou ficar quietinho. E aí você vê teu pai fazendo coisa errada, tua mãe fazendo coisa errada, inclusive aqui no boletim, pensando nesse mês de junho como mês do cuidado à saúde mental, a partir da página de número 7, nós temos um estudo sobre o impacto de pais narcisistas e o abandono da fé. Pastor, toda criança que abandona a fé quando adulta é porque o pai é narcisista? Não, mas o tema não é o seu filho apenas, o tema é você. De repente tem um monte de coisa que você carrega na sua vida que você ainda não percebeu, que você foi criado por pais que são narcisistas. Esse teu complexo de achar que você é burro, que você é feio, que a tua vida nunca vai dar certo, que quem estava certo era o outro, que você nunca vai ser feliz, de onde que veio isso? Será que não foram a criação que seus pais te deram? Isso não é um atestado para você observar teus filhos e chegar à conclusão que falhou. É o contrário. É para você olhar para os seus pais e perceber se, de repente, alguns traços desse texto foram evidentes para mudar, modificar, alterar a sua vida. A palavra do Senhor diz um tema muito curioso. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser. A única coisa que o discípulo de Jesus pode temer é um ambiente onde há ausência da verdade. Na dieta de Worms, quando Lutero foi desafiado a defender as suas teses, o chamaram com vistas a ser excomungado, e em um dado momento, no debate no plenário, disseram: você quer que nós joguemos fora tudo que a tradição nos ensina, os nossos livros que estão contemplados naquela sala? E Lutero diz: que livros são esses? Lá naquela sala. Lutero vai até a sala, pega os livros e começa a ler. Passado um longo tempo, ele volta da sala, assume de novo a tribuna e diz: então, aqueles livros confirmam o meu posicionamento hoje. Podia morrer? Podia. Ia ser excomungado? Foi. Só tem uma coisa: verdade é verdade, com verdade não se negocia. Dificuldade nossa, nós não queremos nos tratar com a verdade. Já reparou quanto juízo falso fazemos de nós mesmos? Você se acha um grande defensor da sua família, mas se a sua mulher cair no chão, você não consegue carregar ela para fora da tua casa. Você se acha uma grande defensora da sua família, mas seus filhos se encontram tímidos, se encontram acanhados, nunca passaram pela dor. Você nunca sentou para eles para explicar o quanto a dor é fundamental para a continuidade da vida e para o fortalecimento da vida. Queridos, verdade é a verdade. Cuidado com a espiral do silêncio. A espiral do silêncio, a pessoa mente na tua frente, o que você faz? Eu devo ter entendido errado, né? Eu que entendi errado. Melhor ficar na minha. E sabe o que acontece? Às vezes nós queremos, a título de manter uma boa ambiência, vendo algo que é mentiroso, nos calamos. E a pergunta que fica é: que boa ambiência há quando a mentira impera? A palavra do Senhor diz: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Jesus exige que a verdade saia de um sussurro, mas que ela parta para um telhado. Nós temos, como discípulos de Jesus, de ter fim do medo do julgamento humano. Vocês já repararam quão vaidosos nós somos? Nós queremos que no nosso epitáfio, na nossa lápide, esteja escrito o quê? Marido fiel, trabalhador, mulher honesta, mulher de Deus.
Isso vai fazer diferença para quem, gente? Para quem? Quantas coisas não fazemos com medo do que vão fazer, o que vão fazer de quê? O que vão pensar de nós? E aí você vive uma vida a menor, acanhada, a menos, com pais que disseram, ou irmãos que disseram que você não tinha capacidade, e você acreditou. Aí vem Jesus e diz o seguinte: a verdade tem que deixar de ser um sussurro e tem que vir para o telhado. A verdade deve ser dita, é superar essa moral de rebanho. Você deve ter voz própria, deve superar a sua covardia social. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 20, seção 2. Só Deus é Senhor da consciência. E ele a deixou livre das doutrinas e mandamentos de homens que sejam, em qualquer coisa, contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto se acrescentem a ela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência, e o requerer para elas uma fé implícita e uma obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Meu irmão, minha irmã, conhecereis a verdade, e só o que é verdade é que vos trará o quê? Liberdade. Quantas mentiras nós estamos acostumados a viver todo dia? Teu pai mentiu para você dizendo que tu era bom em tudo? Tua mãe mentiu para tu, dizendo que não tinha ninguém melhor que você? Aí a vida te ensinou o quê? Tem um monte de gente melhor que tu, né? Tem um monte de pessoas mais fortes que você. E aí você teve que decidir se você se tornava mais forte ou se você ficava chateado com seus pais. O que você fez? Ficar chateado com os pais não paga, né? Fique chateado com os pais. Curiosamente, na época que ainda existiam, né, jogadores distintos, para quem é mais novinho não assistiu um jogador evangélico chamado Kaká jogar. Mas o Kaká, uma vez deu uma entrevista. E nessa entrevista, ele disse que quando ele era do juvenil, a família dele sempre teve recursos e no finais de semana ele trazia jogadores que eram da idade dele, tudo 14, 15 anos, para ficar na casa dele, ficavam no quarto dele. E aí a família ficou até empolgada, comprou umas bicamas, aí ele ficava no quarto com mais 3 jogadores. Um deles era o Emerson Sheik, que na época era só Emerson. E o Kaká ficava ouvindo a conversa dos amigos enquanto eles estavam se preparando para dormir. E as conversas fluíam. No dia seguinte ele chegou para os pais no café da manhã e disse: pai, o senhor sabe que fulano está aqui em São Paulo jogando bola? O senhor sabe para quê? E o pai disse: não. Ele está jogando bola porque ele tem que dar uma casa para a avó dele que mora na roça e lá tudo é seco. O senhor sabe por que Beltrano está jogando bola? Pai, não. Ele prometeu para a mãe dele que antes de morrer ele ia dar uma casa com piscina para a mãe dele. Mas a mãe morreu, agora esse é um compromisso que ele vai construir essa casa de qualquer jeito para deixar para a família da mãe dele. Pai, o senhor sabe por que Ciclano está jogando? O pai, não. Ciclano joga porque lá no clube eles dão café da manhã e almoço, ele pega a metade e ele junta com a janta. E o pai disse: e qual a conclusão que você tira, meu filho? E a resposta do Kaká, adolescente, sabe qual foi? Pai, se eu treinava meia hora, eu tenho que treinar agora 1 hora. Porque eu estou jogando por uma coisa que eu acho bonita, mas eles estão jogando pelo prato de feijão com arroz, pai. Verdade liberta. Pergunto para você nessa manhã, você está jogando pelo quê? Pela manutenção da mentira nos relacionamentos?
Ou você está jogando para que a sua verdade, no sentido daquilo que você experimenta, vê e observa, aquilo seja o foco da sua existência? A palavra do Senhor ainda diz, não apenas Jesus faz o convite, dizendo que a verdade liberta das máscaras, não apenas a nossa confissão de fé defende a livre consciência, mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor também nos convida a reavaliarmos uma coisa, que começa com M e termina com Edo. Verso de número 28, leamos. Não temais os que matam e não podem matar antes, todos, antes... Queridos, nós somos uma geração marcada pelo medo. Nós tomamos remédios para a ansiedade porque sentimos medo. Tomamos remédio para dormir porque temos certeza que se dormirmos sem apagarmos, nós vamos ter um sonho que vai lembrar do nosso medo. E o indivíduo que diz, não tenho medo de nada, esse tem medo de ter a certeza que ele é covarde. Então ele posa de galo dizendo que não tem medo de nada. Medo paralisa, medo nos faz empacar, medo é aquele elemento que não faz a vida seguir em frente. E a palavra do Senhor diz, não temam o que mata o corpo e não pode matar a alma. Tema antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Em outras palavras, o que Jesus nos pede é para nós transcendermos o medo à pessoa e analisarmos o que está por trás da situação, que é o que Deus quer que façamos. Quantas coisas na nossa vida não seguiu em frente, porque nós tivemos medo. Quantas pessoas não conseguiram tirar sua carteira, ou lá em São Paulo, carta de motorista, por medo? Quantos não conseguiram dedicar-se à família por medo? E nós acostumamos a viver o medo, a viver com medo. Nessa manhã, eu quero lhe fazer um convite muito profundo. Medo você não enfrenta. Medo você passa por cima. Porque tudo que o medo quer é enfrentamento. Você simplesmente passa por cima. Medo paralisa. Medo não te faz crescer. Medo te impede de observar o quê? A verdade. Ainda na época de tratamento de fertilizações in vitro, gastando o dinheiro que tinha ou que não tinha, eu me sentindo profundamente culpado, minha esposa querendo um filho, uma filha, fazendo tratamento, toma aqueles negócios todos, é hormônio de tudo quanto é jeito, viaja para não sei aonde, toma ali dinheiro, toma ali injeção, toma ali hormônio. E aí no terceiro exame vem o resultado negativo. Aí um belo dia sentados na sala, lá botou minha esposa gosta de filme romântico, rapaz. Eu vou dizer que eu não tenho tanta predileção. Eu gosto do ator. Se o ator for bom, eu vou assistindo. Mas o enredo em si... Sabe esses filmes de Natal, então? Eu acho um vilipêndio se aproveitar um tema tão importante para falar de romance. De duas pessoas que estão encruadas, já adulto, já velho. Mas tudo bem. E aí, vendo um filme desse, ela, você quer sentar para assistir? Minha resposta seria... Mas, claro, meu bem, sentei. E começa a assistir o filme para lá, filme para cá, filme disso. A igreja quer conversar, espera aí, ele está falando ali, ó, um negócio. Ó.
Vai falar o segredo agora. A velhinha como é que está ali, ó. Ai, meu Deus. Era ela no passado, Gleice. Aquela moça era ela no passado. E vou olhando, aí vou ficando sério, vou analisando. Termina o filme. Aí, Gleice, que filme bom, né? Eu quieto. Tá tudo bem? Aí eu não aguento. Começa a chorar. Aí choro. Ela, por que você está chorando? Eu disse, meu amor, sabe por que eu estou chorando? Você quer a verdade? A verdade do meu choro? Eu não me sinto homem, porque eu casei com você para te dar um filho e uma filha. E por mais que nós não consigamos ter filhos, a responsabilidade é minha, porque o homem sou eu. Era para eu conseguir qualquer criança para você. Mas não está sendo possível. E o dinheiro está indo embora e esse tratamento não dá certo. E é uma coisa que eu nada posso fazer. Não tem mais dinheiro. Fé nós temos. Eu me sinto totalmente incapaz de resolver uma situação que, como homem, eu tenho que chamar para mim, porque eu sou o marido. E falando isso, chorando. E terminei de falar e disse, pronto, agora você pode me julgar à vontade, que afinal de contas, até na covardia eu estou chorando diante de um troço desse, cada um filme. E a Gleice vai, bota a mão no meu ombro e diz, obrigado. Por ter visto esse filme? Não, porque finalmente você se abriu e falou a verdade. E eu achava que isso era uma coisa só minha, mas eu vejo que mesmo sendo uma questão minha, é como se doesse em você, e isso para mim me basta. E naquele dia nós fizemos uma oração, nós fomos até o quarto que ficava vazio, no sentido de não ter ninguém morando ali, mas a gente idealizava berço, idealizava isso, aquilo, aqui na casa pastoral, na casa 16. Nós fomos até ali e fizemos uma oração, onde nós dissemos, Senhor, a partir de hoje, sem recursos financeiros, sem qualquer possibilidade médica, nós reconhecemos nossa incapacidade. E a verdade é que não sabemos o que fazer. Mas se um dia o Senhor quiser preencher esse quarto com alguém, esse quarto está livre. E a vontade é só tua, não é nossa. Isso em fevereiro. Em janeiro, é trazida uma criancinha aqui e a história vocês sabem como se desenrolou. Mas houve um contato com a verdade. O medo, ele te aprisiona, ele te faz empacar. Você não luta com o medo. Você segue em frente. Porque ele só é responsável por aquilo ali. Você tem a sua vida toda pela frente. A palavra do Senhor ainda diz, versos de número 29 a 33, primeiro item, aliás, ainda sobre essa questão do medo, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, seção 1, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições, Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sábio, santíssimo, livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é imutável e justíssima para a sua própria glória. No resumo, este é o Deus que você serve. Não brigue com medo. Siga em frente. Medo não foi feito para você brigar com ele. Medo foi feito para você seguir em frente. Porque o objetivo do medo é te paralisar. É te deixar achando um Zé Ninguém. Mas você tem tanta coisa para fazer. Tem tanta gente para abençoar. Tem tanta vida para seguir. Tem gente que acorda já se achando morto. Tem gente que acorda já pedindo a morte. Sabe o que é isso, meu filho? Medo. Essa é a verdade. Terceiro e último lugar. Primeiro momento, a verdade liberta das máscaras, versos 26 e 27. Segundo, uma reavaliação do medo, verso 28.
E agora os versos 29 a 33 diz assim a palavra do Senhor: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de quem? E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Curioso que o cuidado de Deus, a palavra do Senhor diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Mas isso não significa que nós estamos totalmente protegidos, de que a vida não nos vai tragar ou não vai acontecer alguma circunstancialidade negativa. Pelo contrário, você está protegido não do que é mal, mas você está protegido do mal. Queridos, dor é uma coisa inegável. Sabe como a gente lida com a dor? Claro que você sabe. Você é mais velho do que eu, você sabe. Quantas coisas já foram doloridas na vida? Dor, você tem 3 opções. A primeira opção, você pode aceitar a dor. Não é verdade? Aceitar. Aconteceu, virou manchete. Você aceita a dor. A segunda opção em relação à dor é você querer um motivo. Por quê? Se eu sou tão gente boa, por quê? Se eu sou crente, por quê? Por quê? E existe uma terceira forma de lidar com a dor. Sabe qual que é? Absorvendo a dor. Na primeira você pode aceitar. Sabe o que vai acontecer com você? Nada. Porque a dor não perguntou se você a aceita. Ela simplesmente chegou. Você recebe um memorando. Foi demitido. Chegou. Se você não aceitar a sua demissão, o chefe muda de ideia? Se o senhorio da sua loja ou da sua casa disser, o aluguel aumentou, você pode aceitar. Mas se você não aceitar, você faz o quê? O que você faz? Percebe que a aceitação não te deixa como algo ativo na história, você somente é uma voz passiva? A dor chegou, o que você diz? Eu aceito. E se você não aceitar, o que acontece com a dor? Nada. Ela permanece ali. Você pode querer saber o porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas aconteceram desse jeito? Qual o impacto do seu questionamento à dor? Sabe qual é? Nenhum. Porque ela não perguntou para você se ela podia aparecer, ela só chegou. E tem determinadas perguntas que a resposta não te dá paz nenhuma. E o que você faz com essas respostas? Essas respostas eliminam a dor? Passa a doer menos porque você sabe o porquê? Dependendo da pergunta, até piora a resposta, né? Mas tem um terceiro elemento. Dor, você não aceita, porque ela já chegou. Você não questiona, porque ela não lhe deve explicações. Sabe o que você faz com a dor? Você a absorve. Porque quando você a toma para si, pela primeira vez, você é sujeito ativo naquela situação. E se aquela dor não vier para te arrebentar, uma vez que você a está absorvendo, sabe o que vai acontecer? Você ficará mais forte e vai seguir em frente. Por que tanta fragilidade no mundo de hoje?
Toma esse remedinho aqui para doer menos. Toma esse remedinho aqui para você sofrer menos. Toma esse remedinho aqui para poder você lidar com trauma. Toma esse remedinho aqui para você deixar de sofrer por causa dos teus pais. Toma esse remedinho aqui para você deixar de sofrer por causa dos teus avós. Toma esse remedinho aqui para você deixar de sofrer pelo passado. Toma esse remedinho aqui para você deixar de sofrer por causa daquilo. Dor, ela só nos fortalece quando nós resolvemos chamar ela para nós, porque nós precisamos seguir em frente. Quer ver um exemplo? Quando Jesus emerge, se lembra quantos milagres Jesus fez? Consegue lembrar? Vamos falar em linhas gerais? Está acordada, igreja? Em linhas gerais, vamos lá. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. O que ele fez? Multiplicou, transformou água em... Beleza. Depois ele multiplica, ele cura um leproso. Depois, em termos de multiplicação, ele multiplica o quê? Pães e peixes. E alimenta uma multidão. Ele ressuscita pessoas. Ele cura cegos. Ele cura leprosos. Ele faz aleijado andar. Ele faz aleijado de mão voltar a ficar com a mobilidade normal. Ele cura a sogra dos outros? Tossiu, Cláudio? Mas até então, tudo isso que está acontecendo tem a ver com a vida dele. Um aleijado, o sofrimento é de Jesus? Um homem com a mão torta, o sofrimento é de Jesus? Uma viúva que perdeu seu único filho, o sofrimento é de Jesus? Um cego, a dor de não enxergar é de Jesus? Mas depois de 3 anos, a dor bateu a porta dele. Aí eu te pergunto, quando a dor chegou na vida de Jesus, que até então ele está curando, fazendo e acontecendo na vida dos outros, quando a dor chega na vida dele, eu pergunto para você nessa manhã, qual foi o milagre que ele fez? Ele disse, um aqui vai me trair. O que ele fez? Usou seus poderes para limpar a mente de Judas para não haver traição? Não. Quando os soldados vieram buscá-lo, que Pedro vai, tem crente que é assim, tem crente que lê tão romanceado o texto, que acha que Pedro no escuro, no matagal, na escuridão, mirou na orelha do cara. E Pedro foi certinho na orelha como forma de dizer, se afaste. Pedro foi para decepar o indivíduo tropeçou, se abaixou, pegou na orelha. Jesus faz um milagre. Ele cura a orelha de quem? Mas não fez nenhum para ele também, não? Se teletransportar. Aí ele é levado para um julgamento ilegal. Qual foi o milagre que ele fez lá? Estão lembrados? Não teve? Aí ele é espancado. Aí sim, agora ele tem liberdade para poder fazer um milagrinho. Uma falta de dor, que os anjos venham com a pomada, dê uma ajeitada ali, para deixar menos pior. Qual foi o milagre no momento do espancamento? Aí no dia de levar a cruz, ele está tão arrebentado que a tradição diz que José de Arimateia carrega no lugar dele. Qual foi o milagre que Jesus fez para aliviar o trajeto para José de Arimateia? Aí quando ele está crucificado, qual foi o milagre que ele fez para dar um alívio àquela situação de estar crucificado pelado, com os pés atravessados por um único pino de ferro, como se estivesse assentado e crucificado com aqueles pinos gigantescos, aqueles pregos de ferro atravessando a sua parte do pulso, atravessando os pés, pelado daquele jeito? Qual foi o milagre que ele fez, que deu uma amainada naquilo ali? Nenhum. Mas ele diz 2 coisas. Quando os homens vêm
lançam sortes, colocam uma coroa de espinhos, dão vinagre para ele beber, empurrando aquilo ali na boca de qualquer jeito, rasgam o lado. O que ele diz? Pai, perdoa ele que eles não sabem o que estão fazendo. E quando ele, aí sim, vai expirar, o que ele diz? Nas tuas mãos entrego o meu. Jesus não fez nenhum milagre para aliviar ele? E tu quer milagre para te aliviar por quê? Aquilo que não te esmaga te deixa mais forte. Aí vem a morte. E Jesus é morto. Só tem um porém. Desde sempre Jesus diz para os discípulos o quê? A minha vida ninguém toma de mim, sou eu que dou. Voz ativa. Quando ele diz, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. O que ele está dizendo? Eles não têm noção, Pai, que o script é nosso, sou eu que quero. Eles não têm noção disso. Ele morre. E ele próprio diz que ele tem poder de dar a vida e reaver a vida. Ele morre, 3 dias depois ressuscita. A morte não matou. Se não matou, se não esmagou, ele ficou mais forte. Aí agora a pergunta é o contrário. Qual foi o momento humano que Jesus tem depois que ressuscita? Aí o homem está outra coisa. Onde ele está, ele desaparece. Onde ele chega, ele some. Ele ficou mais forte. Porque a morte não o matou. Na hora do sofrimento do outro, quem Jesus é? Deus. Na hora do sofrimento dele, como ele lidou com o sofrimento dele? Como homem. O que não me esmaga, me deixará mais forte. Dificuldade nossa, nossa sociedade é uma ode à fragilidade, aos corações de porcelana. O que não te arrebenta, o que não te achata, te deixará mais viçoso. Dor, você não aceita a dor. Ela chegou, amigo. Dor, você não pede explicação à dor. Ela não lhe deve explicação. Dor, sabe o que você faz com ela? Vem cá, minha amiga. Vem, porque se você não acabar comigo, eu ficarei mais forte. E eu preciso de você para me tornar uma pessoa melhor. Pode vir. Vai ser rápido esse processo. Você está lutando contra a dor, meu irmão? Você já perdeu. Você está aceitando a dor? Não está fazendo nada, porque se você não aceitar, ela chega de qualquer jeito. Você deve fazer como Jesus fez. Você aceita o processo, porque esse processo te tornará uma pessoa melhor. Jesus, no momento da dor, nenhum milagre. Jesus ressurreto, a única coisa normal que ele fazia era comer. Até o rosto, o que as pessoas diziam? Não parece com ele. Mas por que ele ficou daquele jeito? Hebreus 5, verso 5, verso 8 diz: E ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E ganhou um nome que está acima de todo nome. Por quê?
Porque sofreu. Não negou a dor. Não fez milagre para assumir a própria dor. Mas o que ele faz? Vem cá, dor. Eu preciso ficar mais forte. E tem determinadas coisas, queridos, tem determinadas dores, se não a maioria, que elas têm um objetivo: te deixar mais forte. Hoje você pode estar com o coração totalmente dolorido. São tantas dores que a gente enfrenta, tanta injustiça, tanta desgraça, tanta gente querendo o teu mal, mal da tua família, mal dos teus filhos, quer a tua vaga de emprego, quer até a tua vaga na garagem do teu prédio. É uma desgraceira de qualquer jeito. Tem tanta gente assim. Mas existe a dor de não poder ter ajudado, de se ver doente, de se ver impedido, de sentir-se incapaz de fazer algo, de reconhecer que a culpa é sua. Existe essa dor. E o que nós fazemos com ela? Nós a chamamos para nós. Nós a absorvemos. Porque se ela não nos arrebentar, ela nos tornará mais fortes. Foi assim com o próprio Senhor Jesus. Se Jesus não fez nenhum milagre para salvar ele, você está pedindo milagre para quê, irmão? Como que Jesus resolve a dor dele? Sendo homem. Como é que você quer resolver a sua dor? Sendo anjo? Dor passa. Graças a Deus que passa. E você deve perceber quão melhor você se tornou depois da dor. Quão amável você se tornou. Quão quedado às pessoas você se tornou. Mas para vencer, para superar, para absorver a dor, existe uma coisa. Que o nosso mundo hoje, para nós encerrarmos, não quer que você tenha. Sabe o que o mundo não quer que você tenha? Força. O mundo quer que teu estradiol esteja desregulado, quer que o teu cortisol esteja nas alturas, quer que o teu diabetes esteja totalmente desnivelado, quer que as tuas taxas de colesterol estejam desreguladas. Tudo isso sabe para quê? Para você sentir-se eternamente adoentado, inchado, inflamado. Porque você adoentado, inchado, inflamado, o que você faz? Nada. Porque você não tem força. A maior força que você pode ter, olhando a vida de Jesus, é cuidar, sabe de quem? De você mesmo. Você não quer dar trabalho para sua família? Cuida de você. Parece que eu estou falando grego, mas eu volto a insistir. Isso é uma coisa tão básica. Se alguém na tua casa passar mal e depender de você para ir na rua, tu carrega? Ou você fica pensando, a teologia dos anjos, os céus, a finitude da alma? Acorda, meu amigo. Deixa o que é de Deus para com Deus e lida com o que é teu contigo. Cuida da tua saúde. Eu sei que você tem medo. Mexer na saúde é puxado. Fazer determinados exames são reveladores. É terrível. Mas medo você não luta. Você passa por ele. Dor você não luta. Você absorve. Porque se ela não te esmagar, você se torna uma pessoa mais forte. Foi assim que Jesus fez. E é assim que devemos fazer. Amém, igreja?